Olá, caros alunos. Nós estudávamos os contratualistas e falávamos sobre as características que eles tinham em comum. Nós falávamos do Rousseau, do Locke e do Thomas Hobbes. E nós dizíamos que todos eles partiam sempre do justnaturalismo, que é aquela ideia que os seres humanos têm direitos naturais. E o que diferenciava era exatamente como que o ser humano se comporta diante desses direitos. Nós falávamos, por exemplo, que Thomas Hobbes falava que o homem é o lobo do homem, o Rousseau falava que o ser humano ele é bom no seu estado de natureza, só que a partir do momento da criação da propriedade privada você tem a necessidade do Estado, exatamente para poder garantir a paz, garantir os próprios direitos naturais. E Thomas Hobbes não, ele falava que o ser humano já naquele estado de natureza ele já era uma guerra, nós tínhamos uma guerra de todos contra todos, o homem é o lobo do homem, não foi exatamente isso. Agora, em relação a John Locke, eu falava inclusive que ele é o pai do liberalismo, E quando ele fala de direitos naturais, ele também está pensando principalmente na propriedade privada como um direito natural, ou seja, ele vai dar foco à propriedade privada, exatamente por isso você vai ter ali como se diz, ele como sendo um dos precursores dessa ideia de liberalismo, exatamente pela defesa da propriedade, o que não era feito anteriormente. A descrição do estado de natureza, para John Locke, seria uma situação na qual as pessoas elas estariam em condições iguais de liberdade e não como pensava Hobbes. Então você tem ali uma diferença também em relação a Hobbes, assim como a gente tem em Rousseau. Mas todos os três contratualistas também têm outra coisa em comum, é a crença de que o Estado seria o garantidor da ordem e da segurança. Há outros filósofos, no entanto, que vão alertar para o perigo de um Estado que não vai resguardar o direito das pessoas enquanto indivíduos, mas vai acabar pensando muito nessa ideia de bem comum e acaba que infringindo esses direitos individuais, vamos dizer assim, no certo sentido. Entre esses filósofos, a gente tem um pensador chamado Frédéric Bastiat. Esse pensador ele foi um filósofo francês que alertou para a seguinte questão: como que a gente pode assegurar que o ser humano ele esteja seguro, mas ele nunca perca seus direitos enquanto indivíduo? Ou seja, você está pensando no bem comum, beleza, mas e aí, como é que fica o bem individual? Como que a gente pode proporcionar segurança e ao mesmo tempo permitir que os seres humanos sejam soberanos de si mesmos? Bastiat, ele vai trazer uma reflexão a esse respeito numa obra chamada A Lei, e em várias outras, mas aqui eu vou falar da Lei. Nesse livro, ele tem a preocupação de que o Estado ele não deve estender a sua atuação para além dos direitos de cada um, visto que para ele a lei ela se torna pervertida ao assumir uma postura tirana. Ou seja, você teria que ter uma lei que não seja pervertida ao querer obrigar as pessoas a fazer o que elas não querem, no certo sentido. Vou explicar melhor. Sua proposta é a discussão sobre como ocorre a perversão da lei em favor do Estado e como, segundo ele, o Estado acaba atuando, no certo sentido, na violação dos princípios da lei, que deveria, na verdade, ser o contrário, deveria garantir esses direitos individuais e essas leis acabam sendo pervertidas e indo contra esses direitos individuais. Em que sentido que ele vai falar? Ele vai propor a ideia de que a gente tem direitos naturais, assim como os contratualistas, e nós temos direitos fundamentais, principalmente três, que ele vai citar. Ele vai falar da vida, da propriedade e da liberdade. A lei para ele teria como função exclusiva a proteção dos pilares da lei natural, sendo qualquer outra função ilegítima e capaz de atentar contra os próprios princípios, resultando no que ele chama de perversão da lei. De que maneira que ele vai falar? Olha que interessante. Olha. Da mesma forma que a força de um indivíduo não pode legitimamente atentar contra a pessoa, a liberdade, a propriedade de outro indivíduo, pela mesma razão, a força comum não pode ser legitimamente usada para destruir a pessoa, a liberdade, a propriedade dos indivíduos ou dos grupos. Para ele, o Estado, quando ele fica querendo garantir o bem comum, muitas vezes ele acaba usurpando direitos individuais.
As leis da época, na França, segundo ele, tinham uma forte tendência de agredir esses direitos, colocando a força coletiva à disposição de pessoas que desejavam sem risco explorar os outros, a liberdade dos outros, a propriedade alheia. Esse discurso de Bastiat, gente, ele, em determinado momento, vai se assemelhar muito com o discurso de algumas vertentes políticas atuais, principalmente atualmente no Brasil, né? Que criticam, por exemplo, programas do governo, como, por exemplo, o Renda Cidadã do atual governo, do Bolsonaro, ou o Bolsa Família dos governos anteriores. Bastiat, ele vai defender a ideia de que o ser humano ele tem uma tendência fatal que o leva para o bem-estar e o faz fugir da dor. Ou seja, buscar o prazer e fugir da dor. E o prazer aqui seria a ausência de dor, né? Essa tendência seria um instinto do ser humano, forjado na própria constituição do ser humano. Mas essa tendência humana faz com que o Estado, movido pelas pessoas, né, que formam o Estado não é um ente assim, né? As pessoas que movem o Estado, o Estado então vai buscar o quê? O estado de bem-estar social. E para ele, apesar de ser visto com bons olhos pela sociedade, esse modelo estatal acaba utilizando a legislação para tirar licitamente, ou seja, pela lei, de determinados grupos para dar a outros, como se fosse a ideia do Robin Hood, né? Por isso, ele vai criticar, entre outras coisas, o protecionismo estatal, por exemplo, quando você vai tentar favorecer a indústria interna do país, né? Você vai tentar tarifar produtos importados, por exemplo, para poder proteger a nossa indústria interna, né? A nossa produção interna, os programas de geração de renda, ou até mesmo os incentivos à indústria nacional. Ele vai criticar até mesmo programas que hoje a gente considera essenciais, como, por exemplo, saúde pública, o ensino público. A pilhagem legal pode ser cometida de um número infinito de maneiras, portanto, há um número infinito de planos para organizá-lo. Tarifas, proteção, bônus, subsídios, incentivos, imposto de renda progressivo, educação gratuita, o direito ao emprego, o direito ao lucro, o direito a salários, o direito ao alívio, o direito às ferramentas de produção, crédito isento de juros, etc., etc. E é o agregado de todos esses planos, em relação ao que eles têm em comum a pilhagem legal, que passa sob o nome de socialismo. É importante a gente constatar que Bastiat ele escreve contrapondo ideias socialistas que estavam crescendo cada vez mais na França. Mas também a gente tem que esclarecer aqui que ele parte de um ponto de vista bem particular, né? Enquanto alguém que já nasceu numa condição favorecida de berço. Por que eu falo isso? Olha, aos 25 anos de idade, ele já era uma pessoa bem de vida, vamos dizer assim, né? Com a morte do avô dele, ele herdou todos os bens da família. E dali para frente ele vai iniciar a sua carreira intelectual. Então, lógico que ele vai puxar a brasa para sua sardinha, né? Quando hoje nós nos deparamos com as suas exposições, que são até bem simples e usam uma linguagem do senso comum, nós não podemos esquecer de que, ao negar completamente a atuação do Estado em relação ao bem coletivo, Bastiat estava desconsiderando a situação daquelas pessoas que não têm tanta sorte de nascimento assim, né? O discurso da meritocracia que surgiu a partir das ideias dele poderia ser aplicado se a gente tivesse o mesmo ponto de partida, né? Se a gente tivesse no nosso contexto todas as pessoas num determinado ponto de partida. E não você pensando que tem pessoas que nascem, por exemplo, numa situação de miséria, né? O Estado ainda é a única escapatória para muitas pessoas, né, para poder a gente tentar pelo menos nivelar esse ponto de partida. Aí sim a meritocracia funciona. Então, eu convido vocês a lerem essa obra de Bastiat, né, não mirarem pelo meu vídeo não, lerem essa obra e tentar se colocar no lugar de alguém que nasceu na miséria, luta para superar a sua condição, sem a ajuda de ninguém, e ver, será que esse discurso de Bastiat se aplica realmente à nossa condição hoje? A meritocracia, que a gente hoje pode traduzir como meritocracia, que é apontada por ele, né? Ele fala meritocracia, mas é que a gente pode falar. A meritocracia, ela pode ser, sim, aplicada nas condições atuais do nosso país, onde a desigualdade é tão grande? Então, gente, eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.